Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Eu poderia optar pelo relato de outros evangelistas, mas o relato, a narrativa de Lucas é a narrativa que mais detalha e tem umas nuances que são belíssimas, e é aqui que a gente vai gastar a nossa meditação. Vamos ler capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Olha o que diz o texto bíblico. E aconteceu um dia que, estando Jesus a ensinar, se encontravam ali sentados alguns fariseus e professores da lei, que tinham vindo de toda a localidade da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor levava Jesus a curar. E eis que aparecem uns homens, trazendo num catre, numa maca, um homem que era paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e colocá-lo diante dele. Não encontrando por onde o fazer entrar, devido à multidão, subiram ao teto e, através das telhas, desceram-no com catre para o meio, em frente de Jesus. E vendo a fé deles, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E começaram a debater entre si, os escribas e os fariseus, dizendo: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus unicamente? Porém Jesus, percebendo o que eles estão a debater, disse-lhes em resposta: que debateis nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho da humanidade tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: digo-te, levanta-te, pega no catre e vai para a tua casa. E de imediato se levantou à vista deles, e pegando no catre em que jazia, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E o arrebatamento dominou todos, e glorificavam a Deus, encheram-se de medo, dizendo: hoje vimos maravilhas. Amém. Vamos orar ao Senhor, e com a nossa oração, converter o nosso coração a Deus e a sua palavra, a esse momento que é um momento de aprofundamento da fé, do coração. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que esse instante ele merece toda a nossa atenção. A gente que vive no mundo que nos distrai, nós confessamos, nos distraímos mais do que deveríamos, mais do que podíamos nos distrair. Às vezes nos distraímos uns dos outros, às vezes nos distraímos de compromissos importantes para a nossa vida, às vezes nos distraímos do que mais importa, e sofremos por isso, e pecamos, e perdemos de vista o amor, a justiça, e perdemos de vista a honestidade tantas vezes, e perdemos de vista a misericórdia, a compaixão, a graciosidade, o perdão. Senhor, nós queremos que esse momento seja de atenção, para que o nosso coração, que se distrai mais do que devia, ele se converta a esses compromissos que são vitais para nós. Deles dependem uma vida que vale a pena. Ajuda-nos hoje, Senhor. Fala ao nosso coração. Nós estamos atentos à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Nós gostamos de pensar a fé, ou relacionamos a fé rapidamente, imediatamente, aos assuntos religiosos. Fé é coisa de igreja, fé é coisa de culto, fé é coisa de ritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fé é coisa piedosa, virtude, é uma virtude piedosa para existir. E com isso, a gente acaba
meio que departamentalizando a fé, né? Colocando a fé ali na gaveta dos assuntos religiosos, o que é uma pobreza, um desperdício terrível. Porque em torno de Jesus, fé não é um assunto religioso. Às vezes religioso, talvez. Mas o que a gente vê em Jesus é uma fé que é uma questão de sobrevivência. É mais do que aquilo que a gente faz quando pensa em Deus. É aquilo que a gente faz quando leva a vida a sério. É aquilo que a gente faz em torno de Jesus quando a gente não aguenta mais sofrer. É aquilo que a gente faz quando a gente não aguenta mais adiar uma mudança necessária. Fé é isso. Fé é um movimento, é uma dinâmica, é uma força que a gente empreende para superar limites. Limites que nos sufocam. Erros, tropeços, dificuldades, insucessos, perdas, doença, fraqueza, cansaço, depressão, medo, todos esses limites que com muita frequência atrapalham a nossa vida, né? Atrapalham que a gente viva melhor. A fé parece surgir aí como uma força para superar, ou para resistir, ao menos. É o que a gente vê em torno de Jesus. Por exemplo, é a coragem de transgredir as normas que mantinham a mulher com hemorragia excluída de todas as oportunidades de afeto. Lembra da mulher com fluxo de sangue, a mulher com hemorragia, que tem que transgredir as regras? Essa força dela de superar esse padrão que impõe sobre ela desprezo, que impõe a ela condenação, que a torna uma maldita. Essa força em busca de sobreviver é que a leva a tocar em Jesus. Uma mulher que por ninguém é tocada e a ninguém pode tocar, ela toca em Jesus pela fé. E o que Jesus diz? Mulher, a tua fé te salvou. A fé é reconhecida em Jesus não como uma coisa da religião, mas da existência mesmo. Outro exemplo é a resistência da viúva pobre na parábola de Jesus. A viúva que persistiu, que não desistiu, que bateu a porta do juiz iníquo. Perceba que o juiz é iníquo, porque ali Jesus não está dando o exemplo da insistência apenas. Insistir até conseguir o que você quer. Jesus não está abençoando o capricho, gente caprichosa. Jesus não está elegendo a vida mimada, né? Os filhos de Deus são os mimadinhos do Senhor, que quando querem uma coisa, pedem até conseguir. Não é nada disso, claro que não. É uma insistência contra a maldade do sistema judiciário, daqueles que deveriam zelar pela justiça, mas que são iníquos. E porque são iníquos, participam da opressão. Aquela mulher, ela tem essa fé. E aí Jesus termina dizendo: quando o Filho do Homem vier, achará fé no mundo? Que fé é essa de que Jesus está falando? É essa de resistir à maldade, de resistir à iniquidade, de enfrentar, de seguir em frente. Outro exemplo é o centurião, né? É a criatividade amorosa do centurião de Cafarnaum, que vai até Jesus buscar socorro para o seu servo. E Cristo diz: não vi entre os meus irmãos de crença, de religião, uma fé como esta. Que fé é esta? É uma fé que serve ao outro, porque ele mesmo não precisava de nada. O que toca aquele homem é a necessidade do servo doente. É a ousadia pedagógica da mulher cirofenícia, aquela que foi colocada de lado porque não pode dar, né, para os cachorrinhos o pão que é da mesa dos filhos, e ela insiste e diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Cristo também elogia aquela fé,
a sua ousadia de fazer Jesus enxergar sua filha, que era uma pessoa invisível para o judaísmo. Para o judaísmo, para a religião da qual Jesus fazia parte, não enxergar aquela mulher era normal, era padrão, não enxergar, por mais carência e desespero que ela tivesse. E aquela mulher tem uma fé que a leva a superar esse limite, esse preconceito, a ir além dessa exclusão. E ela faz Jesus ver, e Jesus elogia a sua fé. Então, quando a gente olha para essa história que a gente acabou de ler, que é uma história dramática sobre a fé, a gente tem que pensar em fé com esse aspecto, algo mais do que aquilo que a gente faz quando está na igreja, como algo que nos move, pensar a fé como algo que nos impulsiona, essa força propulsora para seguir em frente, porque nós confiamos que vale a pena, que o projeto é bom, nós confiamos em Deus, nós confiamos naquele que nos chamou e que abençoa as nossas vidas. E eu, há algum tempo, escrevi uma prosa recontando essa história de uma outra maneira. Tem alguns elementos aqui de ficção, né? Você vai ouvir, eu vou ler para vocês agora essa prosa que eu escrevi, é uma prosa poética. Eu tentei dar uma biografia, porque o texto não nos dá muitos detalhes, mas enxergar essa experiência visceral da fé, que esse texto nos leva a ver. Acompanha comigo, eu chamei essa prosa de blasfêmia. Sinto saudade de ter saudade, das coisas que gostaria de sentir falta, das memórias de um dia bom. Não sei ao certo quando meu corpo desistiu de me manter em pé, mas sei que fui deixando de lado lentamente a capacidade de acreditar nos sonhos, no trabalho, no dia, nas pessoas, nos amores. Foi devagar que a dor dos pensamentos migrou para os ossos, para os joelhos, tornozelos, cotovelos, para tudo que faz mexer uma vida. Fui parando porque tudo doía. Escutar o barulho das crianças doía. Assistir às leituras da lei e dos profetas doía. O sabor da comida, o vento na pele, a pergunta dos curiosos, o conselho dos sábios, as receitas dos médicos, as broncas dos amigos, as pálidas soluções de sempre doíam. O tom piedoso dos crentes doía. Os olhares, senhos franzidos, gestos, lamentos, a misericórdia doía. A oração, a sinagoga, o fariseu, o mestre, a fé doía. A dor empedrou meus desejos. Deitei porque nunca mais dormi em paz. Parei. Nasci em Cafarnaum, meus pais não. Chegaram aqui trazendo esperanças. O grande lago prometia ser um mar de prosperidade. O Galileia tinha cheiro de vida nova, de peixe, de saciedade. Foi à sua margem que erguemos as primeiras casas, pavimentamos as primeiras ruas, a sinagoga não demorou muito para ser construída, era lá que firmávamos nossa salvação. A lei conhecida deveria encharcar as mentes dos meninos e pastorear gostos, decisões, os afetos dos adultos. Lá aprendi a fé pela qual vivi. Deus recompensa os fiéis. Os primeiros anos contaram com o apoio dos romanos. Ganhamos um centurião, homem sério, mas generoso. O pão não faltava, o vinho era trazido de longe. Material para fabricar os barcos e as redes era uma cortesia do império. Ocupar a terra interessava os poderosos. Não demorou para chegarem mais estrangeiros, negociantes, mestres de novas disciplinas, gente de fé. Com eles vieram a aduaneira e os coletores de impostos. Falava-se de muito dinheiro. E os que chegaram ricos, mais ricos ficaram. E os que trouxeram sua pobreza, foram desistindo da prosperidade que nunca acontecia. Vi meus pais murcharem aos poucos, feito tâmaras maduras. Cansaram aos 30, morreram não muito depois. Acho que ganhei do meu pai o jeito luminoso de acreditar em coisas boas.
mas sinto em mim também a sombra que angustiava a alma da minha mãe. Eu oscilava entre o deslumbre de construir uma vida boa e a desconfiança lúgubre de que nunca viria. Acostumei-me aos picos de entusiasmo e aos vales de pessimismo. Tornei-me um pescador de dia, ofício do meu pai, e um sombrio notívago a desfiar melancolias noite adentro. Entrava no lago com um barco cheio de fé, desembarcava repleto de peixe, mas chegava em casa com um punhado de dinheiro que mal dava para o trigo e o leite. Cansado, nada deixava aparecer a mulher com quem casei e as duas meninas sorridentes e carinhosas, filhas do meu amor. Depois que elas dormiam, chorava lágrimas ardidas. Sentia-me um fraco, sentia-me repetindo a tragédia dos meus pais. Parece não haver fuga para gente como nós. Cafarnaum era acelerada, inclemente, lugar para o sucesso inesperado e o fracasso imediato. Não havia tempo para a brisa fresca que vinha no fim do dia, nada de conversas descontraídas, rodas de música, anedotas. Todos tinham mais trabalho que tempo. Parar era culposo. A sinagoga demarcava o espaço dos que triunfavam e o dos que fracassavam. O que pode tornar razoável a má sorte? Como explicar o fracasso? Era lá que as questões da vida infeliz ganhavam respostas eficientes. O pecado, a impureza, o demérito, a culpa. Não há bênção para os que fraquejam na lei, pecadores sob a ira de Deus. A pobreza em uma terra de ricos vira fácil nome de maldição, sinal de danação, fracasso na fé. Foi quando leram a história de Acã que percebi a minha desgraça. Nele se escondeu o pecado que a todos amaldiçoou. Não consigo lembrar dos muitos pecados que cometi. O que me mata é o pecado que pareço ser. Lamento os deslizes, mas choro amargo a culpa de não ser bom o bastante. O êxito dos outros me acusa, os olhares dos que assistem à minha pobreza confirmam a condição. Na sinagoga, restam-me os últimos lugares. Tenho vergonha das meninas e de Marta, a quem já amei com uma força que há muito foi embora. As noites tristes invadiram os dias. O medo afogou a fé. A culpa de existir sem êxito sequestrou qualquer energia. E o que era o cansaço ao fim do dia, de pescar, de não conseguir tanto peixe quanto se precisava, o cansaço de fazer mais do que podia e menos do que precisava, virou um cansaço de viver. E de tanto parar, enfraquecido, sem poder carregar minha dor, foi a cama que me arrastou para o tombo do qual nunca mais me levantei. Os médicos se revezaram tentando expulsar meus demônios. Os amigos se esforçaram nas explicações, leram Jó, recitaram salmos, eu só lembrava de Acã. Foi quando falaram da febre da sogra do Pedro, pescador com quem sangrei o mar em busca de peixe. Contaram do escravo do centurião, ambos curados pelo ilustre Galileu. Disseram que estava na cidade, em casa, e que todos correram para lá, queriam me levar também. E o que fiz? Nada. Nem pensei, nem me opus, nem sorri, nem murmurei, permaneci jogado na cama que me restou. Carregaram-me como a um defunto, de tão amortecido. Mas do cemitério para as ruas, do fim para o começo, foi o cortejo do desenterro. A bondade dos amigos virava do avesso minha tragédia. Chegando a casa, não havia janela pela qual olhar, menos ainda a porta por onde entrar. O filho ilustre da Galileia é uma centelha de esperança na palha seca da miséria do povo. Gente demais, você está com pena de mim? Sabe o que passou pela minha cabeça? Nada. Não havia mais tristeza possível, mas a generosidade dos amigos abre janelas inesperadas. Ergueram-me até o teto, destelharam a casa e impuseram-me a Jesus, descendo-me diante do mestre que nada mais dizia, boquiaberto. Olhei para ele e sabe o que eu vi em seus olhos? Nada. Ouvi o murmúrio inquieto de todos, dava para escutar as discussões e as sentenças, pecador, fraco, maldição. E alguém perguntou se haveria cura para um paralítico como eu. Sabe o que disse o médico da sogra de Pedro? Nada. Muitos falavam, eles se calavam. Eu permaneço aqui, alheio,
esvaziado, inerte. O silêncio se mantém além do suportável, inquietante. Mesmo eu, vazio e paralisado, fico incomodado. Não digo, mas tenho vontade. Diga qualquer coisa, penso. Ele me olha diferente agora. Parece ter algo a declarar. Todos percebem e silenciam. Você está perdoado dos seus pecados. Meus olhos lacrimejam e minhas pernas formigam. Ainda não acabei de ouvir e entender a sentença inesperada, mas sinto que meu corpo ouviu tudo o que precisava. Uma onda de calor percorre as minhas pernas e braços. Suas palavras são mãos que me tocam. Não me conformo com o labirinto de crenças em que todos estão. Alguém lembra que só Deus perdoa pecados. Acusam-no de blasfemo e tenho medo, porque sinto vontade de me levantar, mas é melhor esperar um pouco. Talvez apenas uma blasfêmia fosse capaz de contrariar a culpa que me paralisou. Parece que seu remédio é tirar de mim uma fé que virou culpa e cansaço. Passa pela minha cabeça que parei de andar porque não há mais para onde ir, se Deus é assim, aquele que me explica culpando. Só um blasfemo para apontar outra andança. Uma fé pode adoecer, outra fé pode sarar. Olho para ele e sabe o que vejo? Nada do que esperava. Ele ri. Não vou dizer, mas vejo o próprio Deus e ele gargalha. Como uma criança que ri de felicidade porque pregou uma peça nas demais. Muitos reclamam e eu continuo deitado porque tenho medo de me levantar e causar ainda mais problemas. Levanta, pega a sua cama e anda. É o que vou fazer antes que a confusão me impeça. Estou com vontade de rir também. Olhe a cara dos meus amigos, também não escondem o riso. A casa está dividida, aos que riem e os que preferem chamar a salvação de blasfêmia. Amém. E a pergunta que eu faço, e que eu tentei desenhar com essa minha narrativa, é: o que é essa fé? O que a gente aprende dela? Essa fé que não é assunto da religião, é assunto da vida. O que essa fé faz? Como ela funciona? Eu queria sugerir alguns pensamentos. Primeiro, o melhor da fé é experimentado nos movimentos de amor. O melhor da fé não é a experiência para si, que ela existe. Claro que você tem fé para se mover na solução dos seus problemas. Mas olhando para essa história, essa surpresa toda que aconteceu, essa história dramática da cura do paralítico, ela não é movida por qualquer fé, mas a fé que está a serviço de quem ama. A fé que ama é uma fé que é antes de uma busca vertical, ela é uma busca horizontal. É uma fé que é também exercício de amor. É uma fé que é sinônimo de amor. Ter fé para esses homens aqui é sinônimo de amar. Percebe isso? Tanto é que eles que não medem esforços para levar o amigo até diante de Jesus e tentar tirá-lo daquela condição paralisada que o impedia de viver, até esses amigos que fazem esse movimento, quando eles conseguem colocá-lo diante de Jesus, o texto descreve que o que impressiona Jesus não é o paralítico, mas é o que aqueles homens fazem pela fé. A fé que fez aqueles homens arriscarem o maior mico da Galileia. A fé que fez aqueles homens arriscarem uma bronca que nunca foi ouvida antes na história. E poderia ser um desastre, amigão. Porque você imagina descer um homem que não se move numa maca. Eu imagino que eles devem ter amarrado corda ou alguma coisa parecida com isso. Eu prefiro acreditar que foi isso que eles fizeram. E desceram aquele homem, destelharam a casa. O ambiente, dá para a gente também desenhar com a imaginação na cabeça. O ambiente deve ter sido de estarrecimento. O que é que esses loucos estão fazendo?
do que é que esses homens são capazes para poder tentar ajudar uma pessoa. E o que Jesus vê ali, no amor deles, é fé. Então, essa fé que impressiona Jesus, que toca Jesus, ela se confunde com um gesto de amor, é um movimento de amor. O movimento da fé parece ganhar uma força muito mais ampla do que qualquer outra fé. Eu vou repetir: a fé que te moveu a fazer alguma coisa por você mesmo, ela foi boa, mas o dia que você descobrir a fé que esses homens aqui experimentaram, que os levaram a fazer algo por outra pessoa, vocês vão descobrir certamente o melhor da fé. O melhor da fé, a fé mais saborosa, a fé mais aventureira, a fé mais corajosa, a fé mais ousada, a fé mais criativa, a fé mais operosa no testemunho bíblico é a fé que a gente exerce para cuidar dos outros. É a fé que a gente exerce não para nós, mas para os outros. A vocação mais poderosa não é aquela que te acalenta no meio da noite. A vocação mais poderosa é aquela que lembra você que há pessoas a quem você pode ajudar. É essa que parece fazer nascer em você uma força inesperada, inusitada, única, tão única que impressiona o próprio Cristo. Segundo, ter fé é purificar-se de qualquer subterfúgio para assumir os rumos da própria vida. Talvez seja essa a questão que mais nos chame a atenção no texto, né? Primeiro, o destelhamento por amor da casa para fazer descer no meio de uma exposição das Escrituras, no meio dos ensinamentos do Rabi, um homem que precisava do seu poder de curar. Mas o que também nos chama a atenção, talvez ainda mais, é como Jesus trata aquele homem. Porque o que todos veem ali parece óbvio. Ele é um homem doente que precisa ser curado da sua doença. E aí o que Jesus diz no primeiro momento é uma desconstrução. Jesus frustra a expectativa de todos. A gente espera que Jesus faça um movimento de cura, um movimento específico para a doença daquele homem, e Jesus apenas diz: perdoados estão os seus pecados. E aí, o que é que Jesus vê que a gente não viu? É uma pergunta para se fazer. Ao invés de a gente achar que Jesus está querendo fazer chacota com a cara das pessoas, ao invés de achar que Jesus quer fazer qualquer trocadilho para provocar discussão, para tumultuar o ambiente, ao invés disso, a gente tem que primeiro ter a reação óbvia do texto, o que estava na cabeça das pessoas. O que é que Jesus viu que nós não vimos? Para ele anunciar perdão, para ele anunciar o fim da culpa, ao invés de anunciar a cura miraculosa de um homem doente. O que é que Jesus vê que nós não vimos? E aí eu diria, Jesus vê algo mais do que alguém doente. Jesus vê alguém que precisa superar a sua paralisia. Jesus vê alguém que tem uma experiência de vida que pode se confundir com a culpa, com algo que o colocou naquela condição de paralisia. A história não nos diz os detalhes da paralisia desse homem, não nos diz como ele ficou doente, mas nos diz que para Jesus a sua doença tem a ver com culpa. E para Jesus curar aquele homem é mais do que realizar um passe de mágica, é mais do que fazer um abracadabra, é muito mais do que fazer um movimento excepcional e miraculoso. Curar aquele homem é livrá-lo da culpa, é colocá-lo em movimento, é fazê-lo se colocar diante da vida. O que Jesus vê é alguém
que é carregado pelo seu destino o tempo todo. E agora, para Cristo, ele pode carregar o próprio destino. Ao invés de ser carregado pelo seu destino, é ele que pode carregar o próprio destino e seguir em frente. E aí, claro, né, os fariseus e os escribas se escandalizam. Se escandalizam porque Jesus faz uma afirmação que eles entendem que é antibíblica, herética. E sempre tem aqueles que se preocupam mais com a ordem doutrinária do que com a restauração das pessoas. Sempre tem aqueles que estão mais preocupados em defender a imagem da doutrina, da ortodoxia, a imagem da religião certa, do que cuidar daqueles que precisam de ajuda. E eles se escandalizam porque parece blasfemo, o que ele faz parece ser fora da curva, parece ser indecente, incorreto, e esquece o homem doente ali no meio da sala, que até então continua deitado. E aí Jesus diz, para que vocês saibam, né, que o Filho do Homem tem poder na terra, o Filho da humanidade, é como traduz Frederico Lourenço, o Filho da humanidade tem poder na terra para perdoar pecados. Aí ele se volta para o homem e diz, levanta e anda, porque vencer o pecado naquele momento é se colocar em pé e assumir o próprio destino da vida, é ter essa capacidade de seguir em frente, sem precisar ser levado, sem precisar ser carregado, é ter a condição de ele mesmo dar os passos na direção que precisa dar, de voltar para casa como aquele que carrega o próprio destino. E por que não entender que para Jesus, pecado é mais do que a transgressão de uma regra moral? Para Jesus, pecado é aquilo que nos paralisa. Talvez esse seja o grande testemunho que Jesus deixa aqui. Nada nos paralisa mais na vida do que todos os subterfúgios, todas as razões, todas as desculpas, todos os mecanismos de escape que nos levam a fugir da nossa responsabilidade de seguir em frente. Para Jesus isso é pecado. Se você pode agora se levantar, tomar o seu destino e seguir em frente, não fazê-lo é pecado. E aí ele se volta para o homem e diz, levanta, toma a tua maca, toma o teu catre, que foi a expressão, o carro, a carroça, né, na qual ele era conduzido, e anda, toma o seu destino e anda. Talvez fosse a palavra que Jesus também estava dizendo ali. Também Jesus estava afirmando para ele, toma o seu destino nas mãos agora e segue em frente. Talvez essa seja a expressão da fé mais surpreendente. Talvez essa seja a expressão da fé, ou o poder que a fé tem sobre nós, o de tirar-nos das desculpas, o de salvar-nos de uma vida que se esconde das responsabilidades que nos cabem, e assumir nós mesmos o destino que vamos dar à nossa vida. E finalmente, perdemos a fé quando somos mais tocados pelas regras transgredidas do que pelo sofrimento dos demais. É visível o que acontece. Ora, tem um homem que padece ali, e padece tanto, que moveu aqueles que o amam a fazerem qualquer coisa, a não medirem esforços para socorrê-lo. Mas os fariseus e os escribas, os doutores da lei, os mestres da lei, os ensinadores da doutrina, não enxergam em momento nenhum o homem. Eles só veem a doutrina. Eles só veem a doutrina ameaçada. Eles só veem a questão do escrúpulo moral, extremamente escrupulosos, tão escrupulosos com as suas tradições morais, que eles não conseguem sentir compaixão. E aí nós precisamos resgatar um valor fundamental da fé.
da fé cristã, da fé que Jesus veio promover entre nós, a fé que Jesus espera encontrar entre nós. A fé proposta por Jesus não produz gente escrupulosa. Ter bons escrúpulos é saudável, mas gente escrupulosa é aquela que está tão ocupada com as regras morais que não restou espaço para misericórdia, não resta espaço para criatividade, não resta espaço para a fé. Só há espaço para os escrúpulos morais. São os escribas, os fariseus, são os mestres da lei. Eles não enxergam o homem em momento nenhum, eles só enxergam a regra. E aí, é uma história que sempre vem à minha mente, contada pelo Newton Bonder, num livretinho maravilhoso chamado A Alma Imoral, também um espetáculo teatral que vem sendo apresentado há mais de 10 anos no Brasil, no teatro em São Paulo. Esteve há pouco tempo aqui, acho que agora no mês de julho, no festival, pela Clarice Nisquier, se não me engano. É um monólogo. O livro dele, Newton Bonder é um rabino, e ele escreve de uma forma poética, visitando vários textos bíblicos, propondo essa capacidade que a gente tem de ir além, de transgredir o padrão e fazer o inesperado para sobreviver, e como que isso é abençoado pelo Deus das Escrituras. E nesse texto ele coloca inclusive muitas histórias ou parábolas contadas por grandes rabis do judaísmo. E ele conta uma história que certa vez uma mulher, ela foi até a casa do rabino, porque ela estava aflita, para pedir a ele que resolvesse a sua crise. Era uma crise de fé. Ela tinha fome, mas naquele dia ela não poderia sacrificar a galinha que ela tinha para preparar para o alimento. Ela pegou a ave, levou até a casa do rabino e falou: olha, eu estou com fome, a minha família está com fome, mas pela lei eu não posso sacrificar essa ave, não posso matar essa ave hoje, porque hoje é dia sagrado, eu não posso matar essa ave para poder resolver a minha fome. O que eu faço? E o rabino ficou atribulado, aflito com a questão que ela levantou, pediu a ela um momento para que ele pudesse meditar nas Escrituras. Entrou em casa, a mulher dele o perguntou o que estava acontecendo, e ele explicou para ela que a mulher estava lá fora, e ela tinha uma ave na mão que ela queria matar para servir e saciar a fome, mas que naquele dia era proibido pela lei, e ele tinha que resolver isso. Ele ia passar algum momento meditando. Enquanto o rabino estava meditando para saber o que a lei dizia e chegar à conclusão de que ela não poderia sacrificar a ave, a mulher do rabino foi até lá e disse para a mulher: pode sacrificar a ave e matar a sua fome. A mulher foi embora. Quando o rabino chegou e viu o que aconteceu, perguntou o que ela tinha feito, escandalizado: o que você fez, mulher? Colocou essa criatura debaixo da maldição, da transgressão da lei. E ela disse assim: olha, você olhou para o livro e olhou para a mulher, olhou para o livro, olhou para a mulher, olhou para o livro, olhou para a mulher e ficou com o livro. Eu olhei para a mulher e olhei para o livro, olhei para a mulher, olhei para o livro, olhei para a mulher, olhei para o livro e fiquei com a mulher. E aí, foi exatamente o que Jesus fez. Jesus olhou para o homem paralisado por forças estranhas, aqui Jesus chamou de pecado, que precisava de perdão, olhou para a regra, olhou para o homem, olhou para a regra, olhou para os fariseus, olhou para o homem, olhou para os fariseus, olhou para o homem e ficou com o homem. E os fariseus olharam para o homem e olharam para as regras e para a tradição e ficaram com a tradição escandalizados. E para Jesus, fé é o que moveu aqueles homens, inclusive a transgredirem todos os padrões e socorrerem um aflito. Ora, se a fé daqueles homens impressiona Jesus, e Jesus abençoa o paralítico com perdão, e o devolve à vida e ao caminho, e o cura, a atitude dos fariseus, dos escribas, irmãos de fé de Jesus, é perda da fé. Você perde a fé se perder a compaixão.
Para Jesus a gente não perde a fé porque mudou de ideia, porque repensou a doutrina, porque repensou o que se sabe de Deus, porque repensou o que estava acostumado a fazer em nome de Deus, por amor das pessoas. Não, a gente perde a fé quando perde o amor pelas pessoas, quando perde a capacidade de mover-se na direção do outro que precisa de socorro. Nós perdemos a fé quando perdemos de vista aqueles que padecem e precisam de nós. Vamos ficar em pé, eu gostaria de orar com vocês nesse momento.